E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Bora falar de seleção brasileira, que fez o seu primeiro jogo na Copa do Mundo contra o Marrocos. Vamos falar desse jogo, que tem muita coisa para ser dita, por sinal. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Bora direto ao ponto. Meus amigos, ontem a seleção brasileira enfrentou a seleção de Marrocos pela primeira rodada ali, né, da fase de grupos da Copa do Mundo. Primeira rodada do grupo do Brasil, né, para ser mais exato, porque já começou a Copa do Mundo. E, cara, que jogo horrível do Brasil. E eu não tô criticando por conta do empate, pra ser bem honesto. O empate em si, ele não é uma coisa que me assusta, porque a seleção do Marrocos não é uma seleção ruim, não é uma seleção horrível, e que tá crescendo aí a cada Copa. Inclusive, eles foram semifinalistas na Copa passada, né? Então, assim, é uma baita de uma seleção. Mas o Brasil fez um jogo péssimo. Gente, os 10 primeiros minutos, o Marrocos estava amassando a seleção brasileira, os 10 primeiros minutos. Estava amassando. Sabe que parecia que os jogadores ali do Brasil se conheceram 3 dias antes e foram jogar bola, sem treinar. Sabe, tipo assim, prazer te conhecer. Você é da rua de cima, né? Eu sou aqui da rua de baixo. Bora fazer um racha ali contra os caras do outro quarteirão? Foi basicamente isso. Eu vi os jogadores da seleção brasileira tropeçando na bola. Vinícius Júnior, Paquetá, Bruno Guimarães. Cara, péssimos. E assim, e o Vinícius Júnior ainda fez o gol. Mas só pra começar. E eles nem foram os piores. Muito pelo contrário. O Vinícius Júnior ainda jogou um futebolzinho. Mas, assim, péssimo. O Marrocos estava muito preparado para esse jogo. Como eu disse, nos primeiros minutos foi para cima. Estava melhor. Eu não sei, deixa eu dar uma conferida aqui, mas eu acho que o Marrocos criou mais chances no primeiro tempo. Deixa eu só dar uma averiguada aqui, ó. Aquela estatística de gols esperados, o Marrocos foi de 1,20 e do Brasil 0,91. Então, assim, o Marrocos teve muito mais chances de criar. Inclusive, ó, total de chutes no primeiro tempo, o Marrocos chutou 12 vezes, enquanto o Brasil chutou somente 6. É o dobro de chutes. Eu não tô falando de chute ao gol, é total de chutes, entendeu? Independente se foi pro gol ou não. Então quer dizer que o Marrocos tentou o dobro de vezes mais do que o Brasil. E não somente isso, ali depois, mais ou menos ali aos 12 minutos mais ou menos, o Brasil deu uma pequena melhora, começou a conseguir construir mais jogadas. E houve uma dificuldade imensa no meio de campo do Brasil. E vamos ser honestos, que jogo horrível do Casemiro. O Casemiro não jogou porra nenhuma, cara. Não jogou porra nenhuma. Chegava atrasado nas jogadas. Sempre não conseguia fazer aquela transição do meio da zaga ali, da parte de trás, para o pessoal do ataque, né? Do meio do campo para o ataque. Não conseguia. Foi um dos piores que eu vi em campo, pra ser bem honesto. Um dos piores. O primeiro tempo péssimo, entendeu? Muito ruim. E aí, mais ou menos aos 21, né? O Marrocos fez o gol numa jogada que o Paquetá perdeu a bola. Mas dessa vez eu vou ter que defender o Paquetá. Não acho que foi culpa dele. Olha que eu nem queria que o Paquetá fosse convocado. Mas não vejo culpa dele. Eu não lembro qual era o outro jogador que estava próximo do Paquetá quando ele perdeu a bola. Ele foi tentar passar a bola para esse jogador. Mas simplesmente esse jogador que deveria estar do lado do Paquetá, não aproximou do Paquetá. Não, o Brasil não conseguiu fazer triangulações. Os jogadores ficavam distantes um do outro e ficava espaçado. Você viu um meio de campo, um buraco. Você pegar o pessoal aí da TV, né, os comentaristas da TV, ou os programas de TV que fazem análise assim, mais complexa, você viu que o meio de campo do Brasil tinha um buraco. E simplesmente o Paquetá perdeu a bola, porque não tinha ninguém aproximou. Chegou 2 jogadores do Marrocos para fechar ele, tentou dar o passe, não conseguiu. E aí saiu o contra-ataque. E nesse contra-ataque, infelizmente, ou felizmente, é claro que é infelizmente, a zaga do Brasil dormiu lentíssima. Foi Marquinhos e Gabriel Magalhães. Infelizmente, Gabriel Magalhães, você dormiu. E eu gosto de você. Acho você um excelente zagueiro, um dos melhores do mundo. Mas você dormiu junto com o Marquinhos, que é outro também. Que no último amistoso entregou um gol. Que era pra tocar pro Casemiro. O Casemiro, era pra mim. Caixa. E hoje, basicamente, um contra-ataque que nem deveria existir. Porque o Brasil estava bem postado pra esperar esse ataque do Marrocos. Foi lá, o Alisson ficou nervoso, né? Achou que saindo do gol foi a melhor decisão, mas não foi a melhor decisão. O Alisson deveria esperar o jogador vir mais até ele, porque tinha 2 zagueiros do Brasil correndo. Alguma coisa ia acontecer, entendeu? Mas aí ele deu todo o espaço, o gol em cima, dos lados, em todos os lados, o espaço pro jogador foi. Cavada, golaço, Marrocos 1-0. Daí em diante, cara, por incrível que pareça, eu achei que o Brasil ia sentir nos primeiros 2 minutos, mas o Brasil não sentiu. O Brasil começou a tocar a bola, porque o Brasil tava assim, sabe aquele jogador que jogou muita bola e aí engordou? E aí ele pensa em fazer uma coisa e não consegue, o corpo já não responde?
Tipo o Neymar, questão de lesão. Todos os jogadores estavam assim. Todos os jogadores estavam assim. Se me lembro, cara, teve um. Eu não lembro quem que era o jogador, se era o Bruno Guimarães, se era o Paquetá, se era o Vini Júnior. Ele estava com a bola no pé. Ele não sei o que ele fez, ele se enrolou e perdeu a bola. Era isso, o cara tropeçando sozinho. E aí, o Brasil deu uma melhorada após tomar o gol. E numa jogada, o Vini Júnior conseguiu ir pra cima. Eu não lembro qual o jogador que dá o passe pra ele de volta. Não, acho que foi o Paquetá. E ele faz uma jogadaça, no estilo Neymar, aquela que vai pra cima, corta pra dentro e bate pro gol e faz um baita do gol. Parabéns ao Vinícius Júnior. Parabéns. Um belo do gol, que não vinha fazendo um grande jogo, mas ele estava tentando. E tentando de um jeito bom, tentando pra dentro do gol, indo pro gol, tentando trazer os jogadores pra fazer as jogadas com ele. Porque já do outro lado, do lado direito, o Rafinha fez uma partida de merda. Aí tem que ver, a gente tem que ver, tem que assistir o comentarista lá, eu não sei se é o Eric Faria, da Globo, falar que ele fez um partidaço. Meu amigo, você é retardado? Porque uma pessoa que não tem deficiência visual, deficiência auditiva, que se você não enxerga, você pelo menos consegue ouvir no rádio. Ou na própria televisão mesmo, ali, ouvindo o narrador. Mas no rádio eu falo porque é um tipo de narração que consegue trazer mais o espectador que não consegue assistir, não consegue ver. Que o Rafinha fez um jogo horrível. Deixa eu olhar até a nota dele aqui no SofaScore. 6.5, podia ser 3, podia ser menos 5. O jogo dele foi uma merda. Eu, na minha humilde opinião, por mais que ele correu, eu vi ele correr, eu vi ele tentar, eu vi, cara, eu vi ele tentar, eu vi ele correr. Ele foi o pior em campo, junto com o Casemiro. Os piores em campo. Casemiro, péssimo, graças a Deus saiu, demorou. E outra coisa, Ancelotti, qual o seu problema com o Endrick? Qual o problema? Cara, no segundo tempo, na volta, você já teria que ter sacado o Rafinha e ter colocado o Endrick, entendeu? Porque ele está fazendo um jogo merda. Ele não tá fazendo nada, entendeu? E outra coisa que eu senti no Brasil, um time cansado. Você via, ao passar do tempo, as disputas de bola que acontecia, o Marrocos estava muito melhor fisicamente, mas muito mais. E isso é um problema que o Brasil tem desde a Copa passada. Quem não lembra a eliminação contra a Croácia? A sensação que passava, principalmente por conta de um jogador que é Luka Modric, que eles estavam muito mais preparados para jogar aquele jogo fisicamente. O Modric estava em todos os lugares de ocupar espaço dentro do campo do Brasil. Todos. E todas as vezes, hoje, ontem, no jogo contra o Marrocos, a sensação que passava é que o Marrocos ganhava todas as disputas de bola. Todas. E, inclusive, no primeiro tempo, no começo, teve um cruzamento. Igor Thiago chegou atrasado na bola. Por que ele chegou atrasado? Porque ele está fisicamente abaixo. Ou cansado, né? Porque é o final de temporada lá. E aí eu já não sei se é só o cansaço da temporada ou se a seleção foi mal preparada fisicamente. Porque a sensação que passa é que foi mal preparada. Porque os jogadores do Marrocos e das outras seleções também estavam em final de temporada. A maioria deles, não, a maioria não sei, mas a grande parte deles atuam na Europa. E os que não atuam, os outros países, seguem também um calendário europeu. Então por que a seleção brasileira estava tão péssima fisicamente? O Endrick não ter entrado, cara, é loucura. Não entrar no começo, igual eu falei, já estava errado. No começo eu falo assim, no início do segundo tempo. Agora, não entrar nem mesmo no final do segundo tempo, pra dar uma rabiscada, é loucura, cara. Aí você vai me desculpar. Aí tem alguma coisa errada. Aí é igual o PSR lá falou. Aí tem que investigar, porque não tem condição, entendeu? Entrou o Luiz Henrique, bacana. Fabinho, melhorou pra caramba o meio de campo do Brasil, porque tava um buraco. E o Casemiro, horrível. Fabinho, na minha opinião, já pode ser titular. Matheus Cunha entrou também. Tentou, mas não fez muita coisa não, diferente. Tem muita gente que fala, o Thiago não fez nada. Matheus Cunha fez o quê? Porra nenhuma também, não tem nada. Mas a bola não chega, filho. Não chega. E outra coisa, eu senti que não somente por conta de o segundo volante ser péssimo, que falta um camisa 10 naquele time. Falta alguém para distribuir o jogo pros pontas, a bola chegar boa, não chegar aquela bola mascada, quadrada, tijolada, né? Aquele tijolo pro atacante. Aquela bola que cruza, vê que acontece. Filho, não tem nenhum Romário lá dentro da área, não. Tem nenhum Ronaldo que domina e chuta, não. Não tem. Então não vai acontecer isso igual aconteceu lá em 2002. Joga lá pro Rivaldo e pro Ronaldo que eles resolvem. Não existe. Não tem esses jogadores. A verdade é essa. Nós temos a sorte de ainda ter o Vinícius Júnior, pelo menos é um cara. E ele vai pra dentro e consegue chutar pro gol. Porque eu vejo que os caras do Brasil eles não conseguem nem chutar. O gol piorou pro rumo do gol. Então assim, Ancelotti, reveja seus conceitos de formação tática, entendeu? Porque ontem não deu certo. E pelo amor de Deus, se tem algum problema da CBF, do pessoal da concentração com o Endrick, alguém exponha e passa pra nós isso. Que isso não é normal. O Endrick várias vezes já decidiu para o Brasil. E todas as vezes que ele entra, cara, ele joga bem. Ele arruma pênalti. Entendeu? Então, assim, tem que ver isso aí. E vou voltar a dizer, com esse futebolzinho e com esse preparamento físico, com essa preparação física que tá hoje, vai arrumar nada. Porque já está sendo dito
que muito provavelmente o Brasil vai pegar uma seleção grande quando se classificar. Eu ouvi falar em Holanda, Japão, uma Inglaterra. O chaveamento do Brasil já não tá bom. Isso que vocês têm que lembrar do negócio. A próxima fase não é oitavas, é 16 avos. A gente pode passar uma vergonha de nem chegar nas oitavas, porque essa Copa são 48 seleções. Então a gente vai ficar nos 16 avos, que é um resultado horrível. Eu não vejo o Brasil se jogar dessa forma chegando numa semifinal, que é o que eu acho que no máximo essa seleção consegue chegar. Mas no máximo umas quartas, pra ser bem honesto, o jogo ontem. Mas um sonho, no momento, é chegar na semifinal. Final, meu Deus, só um milagre. Papo reto falar pra vocês. Só um milagre. Esse futebol, com essa preparação física. Mas assim, futebol é pensado, é tático, é jogado. E você tem que dar oportunidade às pessoas certas. Tem pessoas que estão aí, cara, que já passou da hora de nem ter mais oportunidade. Entendeu? Tipo assim, o Casemiro ultimamente tá jogando só pelo nome. E eu gosto muito dele. Pra mim, pitbullzão nato e de chegada. Entendeu? Bruno Guimarães, se ele ficou nessa posição aí de segundo volante, cara, até falei errado ali atrás, que eu falei Casemiro tava de segundo volante. Não sei, porque os dois não jogou porra nenhuma. Se ele tá jogando esse futebolzinho, muda, cara. Muda. Põe um volante só. Dois volantes que não tá mordendo nada e também não tá chutando porra nenhuma, não tá distribuindo nada. É dois inútil. É papo reto, é dois inútil. Um pra fazer falta e o outro pra ficar mascando a bola e tocando de lado. Entendeu? Tocar de lado, cara. Aí o Brasil, uma seleção desse tamanho, com stand de atacante bons, os atacantes são bons. Não são ruins, não. Ficar tocando de lado é porque tá faltando alguma coisa no meio de campo. Exatamente o buraco que eu falei no começo. Então, assim, não gostei do jogo do Brasil. Fraco. Muito fraco. O Ancelotti vai ter que ajeitar a casa bastante e rever os conceitos dele. Ele vai ter que rever os conceitos dele. Bastante. E é isso aí, meus amigos. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Até a próxima.